Então vamos lá. Como é costume, eu sempre gosto de ler um texto bíblico e eu quero ler um texto muito especial, que é o texto de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus 4, 12. Nos bimestres anteriores, que trabalhamos sobre introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, eu lembro que eu comentei com vocês um assunto que é sobre a palavra de Deus. Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas Deus é muito maior do que a Bíblia. Deus, nós não podemos mensurá-lo ou registrar tudo dele, até porque ele é eterno. Em um livro, mesmo que ele seja digital, ele tem um começo, meio e terá um fim, assim como a nossa vida. Então a Bíblia possui a grande revelação de Deus para nós, e é por isso que na teologia chamamos de revelação especial. Ela revela a vontade de Deus, ela revela o caminho de Deus, e ela revela o próprio Filho de Deus, que é o Deus encarnado, que é Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero ler esse texto aqui, do versículo 12, do capítulo 4, e o versículo 13, porque eu quero que o seu coração seja desafiado a sempre lembrar disso. Que esse livro que seguramos nas mãos, ele é muito, mas muito especial. E durante toda a história da revelação de Deus ao homem, do jardim do Éden, a última alma que ouvirá sobre Jesus, até o grande dia do julgamento de todas as pessoas, saibam disso, o diabo sempre tentará alterar a palavra de Deus e a revelação de Deus ao homem. Lembrem disso, nós estamos numa batalha imensa entre as trevas e o reino de Deus. E o grande propósito do inferno é anular a revelação de Deus, é anular que o ser humano conheça a Deus, e é anular a palavra de Deus. Ou tentar, quando não consegue anular, ele vai tentar distorcer. Foi assim desde que o homem é homem. Podem ver que lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher eles eram perfeitos e sábios e competentes e caíram no engodo do diabo. Quem dera a nós, homens e geração caída. Se nós não estivermos debaixo do sangue do Cordeiro e da graça de Deus, o inimigo ele será muito mais astuto. Mas é por essa razão que a Bíblia também é o manual de Deus para nós, para a gente poder saber da vontade de Deus e também conhecer sobre o nosso arqui-inimigo e como ele atua. Então, eu quero ler esse versículo porque, irmãos, hoje a gente vai estar falando bastante sobre os manuscritos sagrados, sobre os códices, e vamos entrar um pouco na questão dos Jesus históricos, vamos falar também um pouco sobre os evangelhos. Então, é maravilhoso quando a gente começa a ter essa perspectiva de que esse livro sagrado é o livro de Deus. Contém a palavra de Deus, a revelação de Deus, e ele é infalível, inerrante, ele se basta. Então, quando a gente tem essa perspectiva sobre esse livro, tudo o que vem querendo anular, alterá-lo, distorcê-lo, nós já sabemos de uma coisa: sempre haverá o dedo do diabo. Mesmo que seja um diabo com roupagem inteligente e científico. Tá bom, meus irmãos? E aqui faço até um acréscimo. Teologia liberal. Tenha dúvida. Tem o dedo dos gadarenos, tem os dedos dos gerasenos, tá bom? Só que vem revestido como ciência, vem revestido como academia, né? Então, não tenha dúvida. A gente vai, hoje, enquanto eu pensava na nossa aula e trabalhava na nossa aula, eu fazia essa pergunta para mim: por que os liberais, durante toda a sua história, eles sempre tiveram um ímpeto querendo negar a Bíblia? E a grande afirmação que veio ao meu coração foi essa. É porque, de fato, de uma forma direta ou indireta, o diabo está usando o sofisma humano, o intelecto humano, para deturpar a palavra de Deus. Porque quando nós formos
trabalhar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, Lucas e João, vocês vão ver que as escolas de alta crítica sempre vão questionar a autoria, sempre vão questionar a composição, sempre vão questionar a data. E eu digo, como pode um teólogo, em nome de Deus, negar a revelação de Deus? Para mim, são os gadarenos contemporâneos, tá bom? É uma discussão teológica, a gente não pode desconsiderar. Muitas vezes é usado de artifícios humanos e literários, a gente não pode desconsiderar. Mas uma coisa eu digo, irmãos, eles arrazoam tanto sobre essas questões, mas eles também não valorizam as dúvidas deles, dizendo, olha, tudo que a história da igreja, os pais da igreja fizeram, registraram, pode ser também tão verdadeiro quanto. Ou seja, eles destacam as dúvidas, eles desconstroem a história, mas eles não afirmam a história. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eles tentam desconstruir, tentam invalidar, tentam negar as autorias, porque, querendo ou não, se em nome da ciência e em nome da academia você consegue colocar dúvida no coração das pessoas que aquilo de fato não foi, e quem escreveu não foi quem é dito que escreveu, ou seja, não foi Mateus que escreveu Mateus, não foi Marcos que escreveu Marcos, não foi Lucas que escreveu Lucas, nem João, foi lá no segundo, terceiro século alguém que escreveu. Logo, você coloca dúvidas sobre a revelação de Deus. Ora, não seria muito mais coerente também eles também usarem essa reflexão humana para quê? Para validar as tradições, para trabalhar naquilo que realmente trata com importância, mesmo que como documento histórico. Hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre o grego koiné na USP, e vocês vão entender bem. Então, é, lembram, né, que lá em Decápolis havia as 10 cidades, onde a leste do Jordão, onde eram povos gregos, aquelas histórias dos Ptolomeus, dos Seleucidas, ali eram o povo helênico que se misturou, os judeus helenizados. Por isso que eles comiam porco. É ali que ficam os gerazenos, os gadarenos. É ali que tem a história no Novo Testamento daqueles que viviam possuídos pelos demônios. Estão entendendo? Jesus expulsa aqueles demônios daquele gadareno. Então, na realidade, na minha perspectiva, essas ciências têm uma influência dos gadarenos, tá bom, meu irmão? Detalhe, dos gadarenos que não foram libertos, porque o gadareno liberto iria honrar a tradição, tá bom? Bom, vamos agora ao texto bíblico. Alguém achou? Quem quiser ler, Hebreus 4, 12, 13? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Se essas escolas liberais gastassem um tempo buscando essa vivacidade e essa eficácia, com certeza jamais gerariam dúvidas nas pessoas. Porque a dúvida, num primeiro momento, ela é até legítima. Mas o problema é quando nós afirmamos apenas as dúvidas e não afirmamos as outras coisas como as verdades. Uma última colocação aqui, irmãos. Quando alguém diz que Deus não existe e eles tentam, em nome da ciência, justificar e negar a existência de Deus, é uma afirmação tão tola, porque eu poderia também dizer para eles o oposto dessa afirmação. Porque eles pedem para que nós provássemos a eles a existência de Deus. Mas nós também podemos pedir para eles provar a não existência de Deus. Ou seja, em nome da ciência, muitas vezes o diabo, por isso que eu falo que são discípulos dos gadarenos, eles não afirmam aquilo que de fato foi benéfico e foi transformador na história da humanidade. Podem ver que até mesmo nomenclaturas como depois de Cristo e antes de Cristo, eles tentam mudar.
Pode ver que nas literaturas mais modernas, agora não é antes de Cristo. É antes da Era Comum e depois da Era Comum. Por que tentar mudar uma datação como essa? Simplesmente para falar que o mundo é laico? Ora, irmãos, Cristo é um fato. Percebam que sempre vai ter alguma coisa ou querendo negar a existência, ou querendo negar a pessoa, ou querendo negar a revelação. E hoje, nessa aula de hoje, vai ser muito legal, porque esses assuntos do cânon e os assuntos dos manuscritos, a gente realmente, irmãos, tem tanta coisa para a gente aprender. E eu queria deixar aqui nessa introdução, né, esse texto. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Guardem isso no coração de vocês. Nada no planeta se compara à palavra de Deus. Nem as igrejas, nem o ser humano. Por que eu digo isso? Foi por meio da palavra de Deus que o ser humano foi criado. É por meio da palavra de Deus que a igreja é construída. E aqui, quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo às paredes, estou me referindo ao ajuntamento de crentes. Foi por meio da palavra de Deus que tudo aconteceu na nossa vida. Quando nós acreditamos que podem passar céu e terra, que podem se levantar demônios, podem matar pessoas, podem fazer o que for, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E assim como o profeta Isaías diz, o Senhor cumprirá tudo o que lhe apraz. Ou seja, Deus vai realizar tudo o que ele deseja, porque ninguém consegue deter o Senhor. Amém? Amém. Deixo essa breve introdução aos irmãos. Vamos lá, meus irmãos.